Bom dia a todos. Antes de começarmos a atividade, eu vou ler, não é? Para todo mundo prestar atenção sobre a ética, né? Dos casos clínicos. Esta atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. Tá? Obrigada. Bem, bom dia novamente a todos. Eu estou muito satisfeita com essa reunião mensal da DIA, não é? Porque tem um tema que é muito atual, muito vibrante, muito desafiador e que vem se desenvolvendo do trabalho clínico, não é? Dos analistas que trabalham com adolescentes. É um sonho que está se realizando hoje e que iniciou com um pesadelo. No ano passado, quando a pandemia nos pegou de supetão, né? E nos deixou, né, assustados, angustiados, sem saber o que fazer com esse trabalho clínico de crianças e adolescentes, e hoje nós vamos falar de adolescentes, porque não tínhamos experiência clínica, não é? Não conhecíamos esse vírus, não é, maldito que estava apavorando o mundo inteiro, em todos os sentidos, não é? E nós, no sentido do trabalho nosso clínico. Né? O nosso setting ele foi também atacado de uma hora para outra, vamos dizer, não poderíamos mais atender presencialmente. Né? Então, como fazer esse trabalho? Né? Estávamos assustados e então, 15 dias depois desse boom, nós combinamos uma reunião dos colegas da SPPA, que trabalham com criança e adolescente, um domingo, fim de tarde, primeiro domingo de abril de 2020, e nos reunimos porque era telefonema de todo lado, o que tu faz, como fazemos, que bicho é esse, quanto tempo vai durar, a gente não vai para o consultório, aquele desespero, angústia sem saber o que fazer, uma impotência. Então, teve muito, foi uma reunião, para mim, marcante. Quem estiver presente agora e que esteve lá, naquela hora do pesadelo, né, vai lembrar de depoimentos dos colegas, não é? Aflitos com isso e trocando ideias, e ficaram duas mensagens, não é? Uma que a gente tinha que ter coragem, não é, de discutir, de conversar com os colegas toda essa problemática. E segundo, que nós tínhamos que ter uma evolução de um trabalho clínico para poder, então, ver que ferramentas poderiam ser criadas, que modificações, o que de fato não é, esta pandemia iria atingir esse nosso trabalho. Bom, né, aconteceram nesse ano e meio muitos encontros, não é, nacionais, internacionais sobre essa problemática, mas eu quero dizer que também nós aqui da SPPA trabalhamos bastante, mas hoje para mim é uma festa porque a gente vai ter dois colegas, a doutora Marcela e o doutor Emílio, que são especiais e trabalham nesta área e trabalharam todo esse tempo, não é? E aceitaram ir nesse encontro nosso para trazer as experiências que eles tiveram com os adolescentes nesse ano e meio. E eu estou certa de que muitas coisas boas, interessantes e importantes, não é, vieram para ficar, não é, na psicanálise, e que eles vão debater. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, não é, de colaborar com o próprio trabalho para esse debate, não é? E também a todas as pessoas presentes aqui no nosso encontro, eu já convido de antemão que
vocês podem ir se inscrevendo com o Grayson, quando, né, estiverem escutando, para um debate posterior. Né? Vai se desenrolar da seguinte maneira: a doutora Marcela, que eu vou apresentar em seguida, vai apresentar, né, as ideias dela, as experiências dela, em torno de 20 minutos. Depois, o doutor Emílio vai apresentar e, em seguida, nós vamos abrir para vocês questionarem, opinarem, discutirem sobre o tema. Tá? Eu vou apresentar a doutora Marcela Couto e Silva de Ouro Preto Santos. Ela é médica, pediatra, psicanalista de crianças, adolescentes e adultos e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. E o doutor Emílio Salles é da casa, é da SPPA. Né? O Emílio é psiquiatra e psicanalista, mestre em clínica médica pela URGS. Ele é professor do curso de psicoterapia da infância e adolescência do CELG, diretor de divulgação e ações junto à comunidade da SPPA. Então, Marcela, é contigo agora. Bom dia a todos, né? É um prazer poder estar aqui conversando sobre esse tema que eu acho que é precioso para todo mundo que atende adolescente, que foi jogado, né, nessa pandemia assim, sem preparação. Então, quero agradecer muito a Nara pelo convite, pela oportunidade. Um prazer poder estar aqui conversando com todos da SPPA e as pessoas convidadas, e com o Emílio também. Eu acho que vai ser muito bom a gente poder falar sobre esse tema. Eu vou começar lendo um texto, vou ler e comentar, né? E, enfim, depois a gente conversa mais. Né? Até me chamou a atenção, né, quando você falou, Nara, do dia 20 de abril, né? Porque eu acho que isso é uma coisa marcante. As pessoas lembram das datas, a data em que, assim, que aconteceu alguma coisa marcante nesse início da pandemia. Né? Inclusive, o meu texto eu comecei, né, que eu lembro vividamente da sexta-feira, 13 de março, que aquilo ali foi um marco. Eu acho que todo mundo que você falar, eu não sei exatamente aí no Rio Grande do Sul em que data assim, que vocês fecharam mesmo, né? Mas aqui no Rio de Janeiro foi 13 de março. Né? Eu saí do consultório com a certeza de que eu voltaria na segunda-feira seguinte para trabalhar normalmente, fechei o consultório normalmente. Né? As crianças que eu atendi naquele dia também achavam que teriam aulas na segunda-feira seguinte. Né? Mas ao longo do final de semana tudo mudou de repente, né? E aí começou aquela fase de isolamento mais intenso, que eu acho que foi mais ou menos a época para o Brasil todo, né? Mais ou menos, né? Talvez uns lugares mais, outros menos, mas aqui no Rio foi 13 de março, foi esse marco, né? Eu cheguei aí no consultório na segunda-feira seguinte para ver alguns poucos pacientes, que esse eu achava que eu não teria como atender online, que eu não poderia deixar de atender. Né? Então, algumas crianças pequenas eu disse para as mães, olha, vamos esperar, né? Quando retomar, até porque eu não imaginava que seria tanto tempo, né? Mas alguns pacientes eu achei que eu deveria seguir atendendo. Né? Então, mas ao longo daquela semana, né, de março, as coisas foram se fechando cada vez mais. O meu prédio, onde eu trabalho, é um prédio movimentado, tem muitos consultórios, e, de repente, no final da semana, as luzes estavam meio apagadas, praticamente tinha eu e talvez uma outra pessoa atendendo, as ruas ficaram vazias, e aí eu me dei conta de que eu não poderia seguir atendendo, tanto pelo risco da Covid, que ficou uma coisa assim assustadora, como também porque não tinha mais como, assim, você estar naquele lugar começou a ficar uma coisa esquisita, você era a única pessoa ali, né? Porque no primeiro momento eu achei, o Covid, uma doença grave, mas a gente foi dimensionando aos poucos. Mas eu imaginei, eu posso até colocar uma máscara, atender de máscara, se for o caso. Eu tive muita experiência de trabalhar em hospital, eu trabalhei com infectologia, eu fiz infectologia também. Eu imaginei, vamos, né, é uma virose, mas as viroses a gente consegue ter um certo controle. Mas eu acho que chegou a um ponto que a gente não sabia como era esse vírus, com o que a gente estava lidando, então a gente teve que ir inventando. Né? Mas aí, naquele momento, eu me lembro que no dia 20 foi o dia que eu parei, 20 de março, aí eu já não atendia mais no consultório. Né? Então, eu me vi naquela situação, eu como, né, quase todos os colegas, né, onde é que eu ia trabalhar na minha casa? A minha casa não tinha um consultório em casa, então em que lugar da minha casa, eu tenho filhos adolescentes, em que lugar da minha casa eu conseguiria ter um espaço onde eu pudesse trabalhar? Porque também todo mundo passou a trabalhar em casa, meu marido passou a trabalhar em casa, os filhos, né, a gente de repente teve que
reinventar dentro de casa como é que seria esse espaço, né? Qual seria o melhor equipamento? Se eu ia trabalhar com computador, com celular, qual seria a plataforma que eu ia usar? Né? Como é que eu ia atender criança? Como é que eu ia atender adolescente? Né? Será que eu ia conseguir manter o tratamento de todos os pacientes? Então, começou aquela questão, alguns pacientes iriam, o número de vezes também, será que eu vou atender pacientes que vêm 4 vezes por semana? Será que a gente vai fazer 4 vezes online? Será que vai ser só uma coisa de você poder atender algum suporte para o paciente até que aquilo acabasse? Até porque a gente não sabia quando ia acabar, né? E eu, pelo menos, imaginava que não seria um período tão longo, né? Então, no início, as incertezas eram enormes e a gente não sabia quanto tempo duraria. Nas primeiras semanas, alguns pacientes suspenderam o tratamento, ou eu suspendi, que também teve isso. Alguns pacientes, algumas mães de crianças, não tem condições. Né? E aí, eu me lembro que nessa ocasião, eu estou pensando justamente, né, na hora que você falou que as pessoas se reuniram, a gente aqui também, eu e um grupo de psicanalistas que atendemos crianças e adolescentes, a gente se reuniu e começou a fazer uma reunião semanal para justamente debater esses casos, como é que a gente lidava com isso, né? Eu acho que esse movimento todo mundo foi buscando, vamos aprender juntos, né? Vamos aqui juntos pensar juntos como é que a gente pode lidar com essa situação, né? E a gente até chegou a publicar um trabalho, esse grupo publicou um trabalho que está na TRIB, quem se interessar na TRIB, que é a revista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então, a gente publicou um trabalho na TRIB do ano passado, justamente falando sobre isso, sobre esses atendimentos e a nossa experiência, o que a gente tinha debatido, né? Aí me convidaram para participar de algumas lives, eu assisti muitas outras lives também, todo mundo tentando entender, vamos conversar sobre o assunto, né? Vamos pensar como é que a gente faz, né? Aquela coisa, trocar o pneu com o carro andando, né? Vamos ver como é que a gente consegue resolver isso, né? E, enfim, alguns anos antes da pandemia, eu já tinha tido a experiência de atender pacientes online. Alguns pacientes que foram morar fora, essa coisa de atender adolescentes, por exemplo, a gente tem muita experiência de pessoas que vão fazer intercâmbio. Então, às vezes, a pessoa vai ficar por um período curto, você mantém o tratamento, então alguém que vai morar fora, enfim. Algumas situações me levaram a atender alguns pacientes online, né? Mas era uma coisa que eu escolhia, que eu pensava antes, que eu programava. Então, alguma experiência eu já tinha, também eu li alguns artigos de analistas que já faziam esse tipo de atendimento também, né? Mas não era uma coisa com um volume tão grande de paciente, né? E a gente não se sentia pressionado a adotar, você não era obrigado a adotar esse atendimento. De repente, a gente se viu numa situação que a gente tinha aqueles adolescentes em casa, falando especificamente dos adolescentes, né? E o que a gente ia fazer com isso? Né? Como é que a gente ia ter que atender? Né? Eu achei que tinha, né? E o atendimento do adolescente, ele tem online, ele tem muitas particularidades, ele é muito diferente do atendimento do adulto, né? Primeiro que a gente tem que pensar que a adolescência é uma fase da vida de muita transformação, né? Do ponto de vista físico, emocional. Então, a gente também englobar como sendo uma coisa inteira é meio complicado. Se você pega um adolescente entrando na adolescência, ele vai te levar a uma dinâmica muito diferente de um paciente que já tem 18, 19 anos, né? Todo o amadurecimento, a autonomia que um adolescente já no final da adolescência tem, o que está no início da adolescência não tem ainda. Inclusive, o adolescente já mais para o final da adolescência, ele geralmente ele faz um tratamento muito mais conversado, falado, do que aquele que está começando a adolescência, que ainda está ele já usa o consultório de uma forma diferente. Então, quando a gente pensa em adolescente, a gente tem que pensar nessa dimensão, que é uma faixa aí que abrange uma diversidade bastante grande em termos do tratamento, né? Então, por um lado, o atendimento aos adolescentes foi muito facilitado, porque eles já tinham, para eles já era natural se comunicar online. Eles já falavam por vídeo com os amigos, dominavam essas mídias há muito tempo, né? Eu acho que todo mundo que atende criança e adolescente acabou aprendendo muito com os pacientes, né? Quantas vezes os pacientes me ensinaram como é que eu podia botar recursos no Zoom, como é que eu podia desenhar no Zoom, né? Ou botava música, me mostrava vídeo, coisas que eu não sabia fazer, eu fui aprendendo muito com eles nessa época, né? E mesmo no atendimento, uma coisa também para a gente levar em consideração, que mesmo no atendimento presencial, o celular, pelo menos para mim, celular, iPad, é uma coisa que já faz parte do atendimento do adolescente. É muito comum eles mostrarem print de conversas, mostrarem música, partilharem as coisas mais diversas pelo celular, mostrarem fotos, né? Então, tem uma dinâmica aí do uso do vídeo, do áudio, que já faz parte do atendimento de adolescente há muito tempo e cada vez mais, né? E eles fazem essa mescla, né, do real com o virtual com muita naturalidade, que eu acho que é uma coisa que nós aqui estamos ganhando, né? Eu me lembro que no início por exemplo, dessas reuniões online,
Às vezes, assim, eu mesma, né, a gente tinha dificuldade de acertar o vídeo, como é que fica bem posicionado, a gente aos poucos foi ganhando. Acho que ainda tem muito para caminhar, né? Mas a gente foi ganhando uma intimidade com essas mídias, com a comunicação online, né? Agora, um dos maiores entraves no tratamento online do que eu observei, para mim, para os adolescentes, foi a questão do sigilo, né? Porque era muito difícil o adolescente, quanto mais jovem ele fosse, mais difícil era ele encontrar um espaço onde ele pudesse se comunicar livremente com o analista sem ele ser escutado pela família, né? Porque estava todo mundo sufocantemente, 24 horas por dia, concentrado em casa. Né? Então, o adolescente que já tem fantasias persecutórias, já imagina que está todo mundo olhando, vigiando, criticando. E aí, nesse momento, mais ainda era baseado em dados de uma realidade. A realidade era essa, que estava todo mundo ali concentrado, era muito difícil, às vezes, você conversar sem o irmão do lado, o pai ou a mãe passando, ou a empregada, enfim. Né? Ficou muito difícil esse sigilo, né? E, ainda por outro lado, né, uma das maiores queixas dos pais de adolescentes é que os filhos não querem falar nada com eles, né, que eles não sabem o que está se passando na vida deles, os filhos escondem os celulares, as mensagens que eles trocam. Então, como é que seria para esses pais, né, que estão tão ansiosos, assim, naturalmente, que os filhos estão lá numa fase que, de repente, estão crescendo, estão indo para a rua, estão saindo, tem um monte de coisa acontecendo na vida deles, e os pais não sabem o que está se passando. Então, é natural que os pais fiquem ansiosos com isso, né? Mas, então, como é que esses pais podem suportar que no quarto ao lado, ou em, sei lá, em qualquer outro lugar da casa, que tem os filhos conversando com os analistas assuntos mais diversos e que os analistas também não vão poder contar isso para os pais. Então, muitos pais não toleram respeitar essa individualidade, o espaço dos filhos. E eles acabam buscando escutar, saber o que se passa na análise, né? E isso eu fui vendo muito, assim, que o pai vinha, comentava alguma coisa que você via que nitidamente tinha escutado, e os filhos se queixavam, com razão, ou às vezes não falavam, mas você notava que aquilo ali provocava uma certa inibição na comunicação, né? Eu me recordo de uma situação de um rapaz que ele dizia que a mãe dele escutava tudo, né? Que a mãe escutava tudo, que a mãe escutava tudo, né? E eu ouvindo aquilo, podia ser que sim, podia ser que não. Aí um dia a internet caiu, né? E aí a mãe gritou lá do quarto dele, não caiu não, aqui no meu iPad ainda está funcionando. Aí ele falou para ele, tá vendo? Peguei no flagra. Então, isso é uma realidade, né? E a gente tem que lidar. Inclusive, eu acho que isso também para o analista, a gente também sabe que a gente pode eventualmente estar sendo escutado. Então, como é que essa nossa fala fica quando a gente não está falando necessariamente diretamente para o adolescente, que a gente pode estar falando para a família toda, né? Então, tem uma coisa aí que é complicada, né? Então, diferente do adulto, né? Porque o adulto pode pegar um carro, descer, né? Ele pode andar na rua, sei lá, ele pode encontrar soluções que muitas vezes o adolescente não tem essa autonomia. Embora a gente tenha visto muitas vezes entrando em closets, entrando em banheiro, né? Indo para a varanda para tentar garantir essa privacidade, mas eu acho que essa foi uma questão assim muito, muito relevante e complicadora no tratamento de adolescentes online. Outro aspecto que eu acho assim, muito relevante é a invasão da privacidade, tanto do paciente quanto do analista. Né? O analista, através do próprio, né, adolescente, ele vai entrando no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha. Não eram todos, mas muitos faziam isso. Quantas vezes eu passei pelas casas, fui parar na cozinha, cozinhei junto, né? Até no banheiro, às vezes os pacientes vinham junto com a gente, né, para o banheiro, né? E muitas vezes os pacientes vão caminhando e a família também é vista, não só os ambientes da casa, só que às vezes a gente também, até para os pais, às vezes é meio desconfortável, para os irmãos, né? Muito interessante, porque isso me lembrou um pouco o que a gente observa na observação de bebês. Não sei quem trabalha com observação, eu sou professora do curso, né? E a gente vê muito isso, né? Como é que essa coisa que você vai entrando na intimidade das famílias, né? Então, essa coisa do online trouxe um pouco isso que me lembrou um pouco a observação de bebês, né? Que você vai vendo, né? Porque uma coisa é que o paciente traz para você porque ele te conta, outra coisa é que você visualiza, né? Enfim, todos esses eventos podem ser acompanhados, né, e tem um significado que pode ser trabalhado na análise. A gente pode pensar também que cada um desses movimentos, cada vez que um adolescente vai, caminha pela casa, movimenta, expõe uma coisa, não expõe, ele, de uma forma, de algum modo, está fazendo isso com significado. Então, tudo isso pode ser trabalhado e aproveitado na análise. Né? Mas é importante a gente poder pensar isso, que isso tem implicações, que isso está ali presente nesse setting novo. Né? E também, do ponto de vista do analista, também ocorre uma exposição da privacidade dele. Né? Eu acho que isso foi uma das diferenças que eu observei
dos atendimentos que eu fazia antes da pandemia, porque eu, pelo menos, eu tive que atender durante a pandemia na minha casa, não vim para o consultório. Eu sei que algumas pessoas trabalham de casa, puderam ir para os seus consultórios, mas eu não pude. Muita gente, eu acho que ficou atendendo de casa, né? Então, quando eu atendi esses pacientes antes, online, antes da pandemia, eu atendia do meu consultório, né? Com a pandemia, eu passei a atender na minha casa. Então, eu acho que isso passou com todo mundo, que a gente começa a trazer alguma coisa da intimidade do analista. Por mais que você... intimidade de casa, né? O consultório não deixa de ser também. Mas é a coisa do cenário, os ruídos, a roupa. Mesmo que o paciente não possa ver ou ouvir, ou, né, que a gente consiga manter um ambiente assim, né, mais neutro, né, não tão expondo, né, a casa, de alguma forma, alguma coisa se comunica. O analista sabe que está em casa, né, o paciente sabe que ele está lá, então isso também é uma coisa que muda o setting, né? Isso tudo não necessariamente significa uma coisa ruim, né? Isso significa que a gente precisa pensar nessa mudança do setting, que isso vai ter uma repercussão no tratamento. A gente não pode imaginar que isso não interfere, eu acho que isso interfere. E a gente vai ter que justamente, né, pensar o que a gente faz com isso, como é que a gente entende isso que está se passando, né? Outra coisa que eu acho muito importante também, né, que isso não é exclusivo do atendimento de adolescente, é que no atendimento online, em geral, o foco está no rosto do analista, né? Então, você está qualquer nuance, qualquer expressão, mesmo quem atende o paciente sentado, né, que não usa o divã, quando você está no consultório, o paciente está vendo inteiro. Né, está vendo você, está vendo o consultório. No online, é aquele quadradinho ali que nem a gente está aqui. Vocês estão todos me vendo o meu rosto. Eu estou vendo o divã, que eu estou vendo a Nara e o Emílio, né? Então, a gente está se vendo ali os detalhes, cada nuance, cada expressão, tudo tem um significado, né? E, ao mesmo tempo, não existe um olho no olho real, né? É um olho na tela e a tela, né, que vai levar o olhar do outro. Então, como é que isso interfere, né? Como é que essa comunicação, que ela, na verdade, ela é interrompida, né, por uma tela, né? Como é que isso fica, né? Outra questão também fundamental é o uso do divã. Embora a minha experiência com adolescente é que só quando eles estão geralmente ficando mais velhos é que eles começam a usar mais o divã, em geral eles têm uma dinâmica, que eles se movimentam no consultório, né? Mas os pacientes que usam divã, isso eu acho que é uma coisa que ficou bem complicada, embora as pessoas tenham tentado as mais diversas, né, soluções para isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Interessante a gente notar também que o contato virtual também pode ser muito fluido, né? E, às vezes, momentaneamente, a gente até esquece que a gente está num atendimento virtual, né? Eu lembro de uma situação que me contaram de um paciente que ele estava fazendo a sessão lá com o analista e ele começou a procurar o celular porque ele queria mostrar uma música para o analista. E ele procurava o celular, não achava. De repente, ele se deu conta que, na verdade, o celular era o analista, era com quem ele estava falando, né? Ele esqueceu que aquele celular era o analista. Então, eu acho que isso, aliás, seria o ideal, né? Se a gente pudesse, assim, entre aspas, se esquecer, né? Esquecer que a gente está falando através da mídia, né? E justamente ali que a gente possa ficar imerso no campo analítico, né? Que o campo analítico possa se construir ali de uma forma que o paciente e o analista possam estar unos ali naquele encontro, né? Agora, em contrapartida dessas dificuldades que a gente observa, né, alguns pacientes adolescentes pareceram ficar menos perseguidos pela presença dos analistas, né? Eles pareceram conseguir falar mais livremente, associar mais livremente, podendo, às vezes, até abordar certos assuntos que eram completamente evitados antes, né? E eu acho que isso também contribui um momento, né, esse momento de introspecção, quando a gente também ficou mais em casa, a gente ficou mais voltado para dentro, para o mundo interior. E isso eu acho que foi muito particular, assim, muito forte nos adolescentes, porque, em geral, é o momento que eles estão vivendo a rua, os amigos, o grupo. Eles são, né, o grupo é quase uma extensão do mundo mental dos adolescentes. E tem muita importância na forma como esses adolescentes, o grupo tem essa importância, como é que eles vão lidar com as turbulências, né? É muito comum a gente ver o adolescente conversando, os maiores problemas não é com a mãe, com o pai, eles vão conversar com os amigos. Aquilo ali é onde eles querem levar as coisas deles, né? E os amigos ficaram muito longe, né? Eles perderam o grupo, saiu perdeu não é que perdeu a importância, mas perdeu a dinâmica do contato com o grupo, né? Ou porque não foi possível, ou porque o online é difícil, ou porque os amigos também não quiseram se comunicar, enfim, né? Essa coisa né, que eu já vi adolescentes falando assim, não, ir para a escola é uma resenha todo dia, resenha assim, uma reunião social, né, que eles aqui no Rio chamam de resenha.
Então, ir para a escola tem essa função social enorme. Eles perderam essa coisa natural do dia a dia. Então, por mais que fizessem reuniões online, que conversassem online, tinha uma perda nisso, né? Então, o adolescente ficou muito mais sozinho com essa desorganização interna. E aí, por outro lado, eu acho que ampliou também o papel do analista com uma possibilidade de projeção das angústias, né? Então, acho que isso também facilitou com que alguns assuntos fossem trazidos para a análise, né? Pela impossibilidade de serem levados, conversados ou elaborados de uma outra forma, né? Então, acho que isso na adolescência foi uma coisa muito marcante do atendimento de adolescentes, né? Um aspecto que eu acho muito difícil, no caso do tratamento de adolescentes, é lidar com os quadros mais graves, né, limítrofes no atendimento online. Porque apesar da linguagem verbal estar presente o tempo todo, também no atendimento online, né, eu acho que a linguagem verbal vai estar sempre presente, né, ela fica muito mais restrita, enquadrada, quando a gente se limita à tela do celular, do computador, ou então pelo telefone, porque também alguns atendimentos foram só pelo telefone, né? Então, algumas situações explícitas que seriam mais facilmente percebidas presencialmente, como emagrecimento exagerado, cutting, perda de cabelo, mudanças de postura, mudança na roupa, entre muitas outras coisas mais ou menos sutis, elas ficam bem menos evidentes no atendimento online, né? Embora elas possam aparecer, eu acho que é mais difícil perceber. Então, elas vão privar o analista de uma parte importante da observação e compreensão do paciente, né? Especialmente o adolescente, por isso que ele usa o corpo. O corpo para o adolescente tem uma importância enorme, então ele vai se comunicar muito através do corpo. Então, quando a gente restringe também essa possibilidade, né? Por outro lado também, né, a presença do analista inteiro, com o olhar vivo, com o consultório, o seu cheiro, os ruídos discretos, a tonalidade da luz, elas vão oferecer também para o paciente uma possibilidade de continente que eu acho que fica muito restrito no online, né? Nos casos mais graves, nos estados mentais de muita fragmentação, que a gente vê muito, né, nos pacientes adolescentes, essa possibilidade de contato que remete às emoções mais primitivas, né? Eu acho que ela é mais facilmente você consegue alcançar isso mais facilmente no atendimento do setting presencial. Então, acho que isso, pelo menos eu senti assim, para mim, foi uma coisa que ficou mais complicada, tanto que a minha volta para o atendimento presencial foi acelerada muito pelas crianças e pelos adolescentes que eu sentia que não estava sendo mais suficiente o atendimento online, né? Então, por outro lado também, né, porque a gente fica indo e vindo, a gente vai pensando os prós e contras, né, as coisas que foram benéficas ou não, né? Então, a gente pode pensar que esses estados mentais emocionais turbulentos, que podem ser especialmente intensos na adolescência, eles encontraram na análise online uma forma de serem atendidos e elaborados durante esse período de isolamento, né? Então, ainda bem que teve análise online durante o isolamento, porque sem ela teria sido muito ruim, eu acho, para os adolescentes, né? Para todo mundo, mas especialmente para os adolescentes. Porque a pandemia tirou do adolescente o grupo, o externo, a possibilidade de transgressão, do risco, pelo menos aquele risco do lado de fora, porque eu acho que a transgressão e o risco a gente começou a ver que começaram a acontecer muito através da internet. A gente começou a observar situações de entrar em contato com pessoas completamente estranhas, se colocar em situações muito de grande exposição na internet. Então, acho que muita coisa começou a acontecer do que aconteceria mais, né, do lado de fora, começou a acontecer muito dentro, né, dentro da internet, dentro das redes, né? Então, isso deixou o adolescente, né, essa falta do externo, do grupo, deixou o adolescente muito desamparado. E isso foi acentuado porque também aconteceu no momento em que os pais estavam numa vulnerabilidade enorme. Os pais também estavam angustiados, os pais estavam com medo de perder os empregos, os pais estavam tendo que se deparar com aquela situação de ficar em casa o tempo todo. Às vezes os marido e mulher começaram a brigar. Enfim, várias, né, a gente estou falando marido e mulher, né, com aquela coisa mais proformatada, mas as diversas situações familiares começaram a viver ali uma intensidade que trouxeram muitos conflitos, né? Então, os pais também estavam se sentindo menos fortalecidos e para lidar com as dificuldades do adolescente ficou muito complicado. O adolescente muitas vezes ficou desamparado, né? Mais desamparado. Então, muitas vezes, a análise online significou para esse jovem uma via de acesso ao externo, ao ambiente fora da família. Isso pode trazer um grande alívio e muitas vezes evitou mesmo colapso, aquelas situações que estavam ali muito limítrofes, a possibilidade da análise foi como se um fio que mantivesse ali uma capacidade de pensar, de elaborar
encontrar outras vias para aquelas angústias, né? Se a gente vai entrar no colapso. Né? Uma coisa importante que a gente precisa considerar é que na vida antes da pandemia, o nosso antigo normal, né? Que hoje em dia a gente já não sabe, né, o que é o normal, né? Mas enfim, o que a gente considerava teoricamente normal, né? Então, os adolescentes, eles tinham uma vida também ativa fora de casa, com compromisso. Eles iam para a escola, depois da escola iam fazer aula disso, aula daquilo, iam para treino, iam, enfim, namorar, fazer um monte de coisas, né? Então, todas aquelas coisas que são da adolescência, as bizarrices, os silêncios, as coisas que eles vão experimentando, né? Os pais viam isso, mas eles viam isso com uma certa distância, né? A reclusão da pandemia, ela trouxe, então, uma intimidade excessiva e até assustadora para a família, né? Então, especialmente, e o adolescente ainda por cento, é a questão da sexualidade toda ali emergindo, então, naquela coisa muito próxima dos pais, a coisa toda edípica ali, muito confusa, né? Então, isso foi muito complicado. E também ficou complicado para o adolescente poder ter o momento dele de reclusão, de ficar no quarto, ficar em silêncio. Para algumas famílias era insuportável, já é antes, né? Na verdade, não estamos falando de uma coisa exclusiva da pandemia, isso já é uma coisa antes, aquela queixa dos pais, porque meu filho não sai do quarto, meu filho não quer conversar comigo, meu filho senta na mesa, só fica no celular. Então, isso já era uma queixa antes. Só que quando isso passa a ser café da manhã, almoço, jantar, isso vai se multiplicando. Então, a cobrança em torno do adolescente fica maior e os pais também ficam mais angustiados. E junto que muitas vezes a situação estava mais difícil mesmo para o adolescente. A gente viu um aumento enorme do número de procura de pacientes adolescentes procurando atendimento, situações difíceis. Eu acho que muito assim, aumentado, né, aguçado por conta da pandemia, como consequência da pandemia. Então, também na análise online, o silêncio foi mais difícil de suportar para o analista, né? Porque uma coisa é o paciente em silêncio ali no seu consultório, outra coisa é o paciente lá do outro lado, sem você saber, às vezes pelo telefone você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então, no setting virtual, né, isso ficou, às vezes, deixou o analista no vazio, ali no escuro, né? O que está acontecendo do outro lado? Mas o analista podia, talvez, escutar esse silêncio, escutar essa ausência do adolescente de uma outra forma, sem precisar se desesperar. Né? Ou seja, as turbulências, as angústias, os vazios puderam ser compreendidos na análise online, presencial, no caso, foi online, de uma outra forma, e eu acho que isso foi uma coisa importantíssima nesse momento. Né? Agora, é importante a gente pensar, né, que no atendimento online de adolescentes, assim como de todas as outras faixas etárias, a experiência emocional vivida na transferência vai acontecer. E isso vai possibilitar que a gente pratique a psicanálise. Eu acho que isso é o fundamental. A transferência acontece, todas as coisas que a gente usa na análise presencial, na associação livre, a gente vai poder ter também na análise online. Né? E uma coisa que eu acho interessante, o Bion fala, né, daquelas condições mínimas necessárias para o atendimento, né, tanto emocional quanto físico. Eu acho que é isso que a gente vai precisar criar, né, precisar definir com cada paciente. Não é uma coisa rígida, eu acho que com cada paciente. E eu acho que a gente com 18 meses, a gente já tem uma tranquilidade de saber já mais ou menos como é que isso funciona. Acho que hoje em dia eu me vejo numa situação muito diferente do que eu estava em, sei lá, julho, agosto do ano passado. Hoje em dia eu estou muito mais tranquila em como iniciar um tratamento desses, até porque também hoje em dia eu sei que eu tenho sempre a opção que se eu começar um tratamento online, eu posso trazer para o consultório. Isso é uma questão. Algumas pessoas me pediram para atender pacientes fora do Brasil, né? Pacientes que moravam em outros países. Né? E isso eu tive uma dificuldade, assim, porque eu achei complicado você não ter aquela opção de, se precisar, você levar para o consultório. Né? Você ficar só naquele atendimento online com um paciente que você não conhece. Porque uma coisa é o paciente que você já conhece, um paciente que você já teve aquela experiência de estar com ele no consultório e que você vai levar ele para o online. Ou então um paciente que mora na sua cidade. Né? Aliás, o tempo todo eu tinha isso na minha cabeça. Eu nunca me senti completamente prisioneira do online. Eu sempre acho que eu precisava disso para mim. Se eu precisasse, eu iria ao consultório, né? Com máscara, com o que fosse necessário. Né? E não precisei, só quando eu resolvi que eu ia voltar nas condições que eu resolvi, aos poucos, né? Mas então, atender, por exemplo, completamente online, num outro país, um adolescente especialmente, eu acho muito complicado porque eles têm altos e baixos muito intensos, você não sabe, a gente nunca sabe, né, para onde vai um tratamento, mas com um adolescente eu acho que isso é muito forte. Né? Mas está na hora? Está na hora. Não, pode.
Posso acabar, mas estou quase acabando, pode ser? Então, tá bom. Bom, então o que eu queria falar é que eu acho que os atendimentos online vão provavelmente perdurar, né, mesmo depois da pandemia, mesmo de uma forma híbrida, como é que a gente tem visto, e a gente vai ter que ir se questionando, né? Então, o mundo virtual está cada vez mais abrangente e é parte das nossas vidas, né? Particularmente os adolescentes que já nasceram com a internet em pleno funcionamento. E para eles, o cyberespaço, o tangível, o palpável, ele se mistura com muita facilidade, muito mais do que para gerações anteriores, né? Essa mistura do online com o virtual, do virtual com o real é muito fácil, né? Então, nos últimos 18 meses, a gente viu a possibilidade de quase tudo acontecer de modo digital. E isso foi uma mudança para a humanidade, eu acho, enorme. A gente percebeu que os encontros profundos, íntimos, com os canais puderam acontecer, né? E acho que os adolescentes, mais que qualquer outra faixa etária, se aprofundaram nesse mundo virtual, né? Pelo conhecimento que eles têm, porque os pais não conseguem frear, porque as crianças os pais conseguiam restringir, e pela naturalidade com que eles lidam com isso, né? Então, acho que isso veio para ficar. Eu acho que os adolescentes puxaram a gente, ajudaram a gente, pelo menos a mim, me ajudaram muito a entrar mais nesse mundo, né? E isso veio para ficar e a gente vai ter que cada vez mais buscar soluções. Enfim, é isso. A gente podia falar mais, mas a gente fala mais depois no debate. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Marcela. A gente gostaria de continuar a escutar essa riqueza de experiências que tu trouxeste, né? E quanto foi importante, interessante esses 18 meses de evolução, não é? Quantas coisas se sedimentaram e tu disseste que algumas delas vieram para ficar, né? E que nós, analistas, temos que ter experiência, estudar e continuar isso, né? Porque esse tipo de atendimento e essas mudanças todas, elas vão seguir, nós temos que seguir atrás delas, não é? Muito rico o material, eu não quero ocupar o tempo, porque eu acho que vai ter bastante debate. A única coisa que eu me lembrei, que tu falaste em observação de bebê, e eu escuto muito, assim, de nós analistas, evidentemente, se entramos na casa do nosso paciente e andamos pelo banheiro, cozinha, quarto, etc., eles também entram. Eu me lembrei que a observação de bebê dá uma vivência, uma experiência de contato com intimidade da família, um treinamento que é muito útil, eu acho, para essa etapa de trabalho que nós estamos vivendo. Eu não tenho muitas dificuldades de andar pela casa das crianças e dos adolescentes, porque eu treinei muito, eu entrava no quarto do casal, via o banho, entende? Então, eu acho que é um treinamento rico de continência, de participação da observação de bebê. Emílio, é tudo contigo. Tá bem, obrigado, Nara. Bom dia a todos e todas, né? Um prazer estar aqui nessa mesa, aqui nessa discussão com a Marcela, com a Nara. Queria agradecer, né, a Diretoria da Infância e Adolescência, em nome da Nara, também pelo gentil convite que me fizeram. É uma honra estar aqui nesse espaço. E eu acho assim, eu fiquei pensando quando eu estava ouvindo a Marcela falar, que a gente não combinou nada, mas a gente vai falar de várias coisas parecidas. E, curiosamente, né, é interessante isso, porque eu também, quando eu vai ver que eu vou falar de algumas questões que eu abordasse bem específicas, assim, privacidade, o silêncio, situações graves. Então, achei interessante que a gente nem comentou. A forma como aconteceu a pandemia, tu falaste de 16 de março, 13, né? 13 de março. 13? Para nós, sabe quando é que eu tenho lembrança? A Nara vai me acompanhar porque ela estava junto nesse dia. Nós assumimos a diretoria da SPPA em janeiro de 2020. Tá? Então, a gente tinha a primeira atividade inaugural, que ia ser dia 12 de março. Era uma quinta-feira. E eu me lembro que nós temos um grupo de WhatsApp da diretoria e foi a primeira vez que veio o assunto pandemia de uma forma mais prática. A gente já tinha ouvido falar na TV, na China, aquela construção daqueles hospitais chineses fantásticos, a situação na Itália, mas aqui ainda estava algo meio teórico.
E eu me lembro que nessa discussão era uma atividade com Cláudio Moreno, Metamorfose, da mitologia ao transhumano. E daí a gente ficou pensando se a gente iria colocar álcool gel nas mesas e se a gente ia sugerir para as pessoas que viessem, né, que não se cumprimentassem fisicamente. Eu me lembro que no grupo ali, Nara, a gente ficou em dúvida. Será que a gente não está sendo alarmista? Botar álcool gel, assim, né? Nas coisas. Então, essa pergunta hoje não tem nem mais sentido, né? A atividade foi um sucesso, né? Mas depois disso, acho que houve uma verdadeira metamorfose na nossa vida. Não a de Ovídio, né? Mas uma metamorfose que a gente não sabia quanto tempo. Né? Uma quarentena se iniciava. Eu me dei o trabalho de contar quantas quarentenas. Quarentenas são 40 dias. A gente está tendo agora, a gente está na 40ª quarentena consecutiva. Então, é muito tempo. Né? E é claro que a gente tem muito que aprender, né? A gente está aprendendo, que nem a Marcela falou. Então, eu vou ler um pouco, falar um pouco aqui das coisas, de como organizei aqui. Tá? A sociedade fechou as portas no dia 18 de março. 18 de março, né? Eu me lembro que a nossa última reunião de diretoria presencial foi dia 16 de março. E no dia 5 de abril, nós fizemos aquela reunião que eu citei no início, porque 18 de março... Eu estava no domingo de tardezinha, não era uma reunião domingo de tarde? Então, foi a reunião, tá? Verdade. Então, assim, uma série de projetos, desejos, dúvidas habitam a mente da gente num momento como esse. Né? Eu fiquei pensando, como é que vai ficar as sessões? Eu estaria preparado para dar conta desse desafio, como ficaria o meu consultório, né? Afinal de contas, a gente depende do consultório. Então, primeiro, depois de um período de choque, assim, eu acho que a gente ficou meio atordoado, aos poucos a poeira foi baixando e a gente foi pensando que essa coisa que parecia algo que seria mais curto foi se tornando bem mais longo. E daí um novo mundo se abria para nós, o mundo da realidade online. E o mundo da realidade online é interessante, porque a gente está longe, mas ao mesmo tempo está perto. Então, ele tem essa dupla, né? Após o início da pandemia, o que eu fiz? Assim, eu não sabia bem de que jeito ali. Foi mais ou menos naquela semana mesmo, do dia 16, eu acho. Eu suspendi temporariamente o consultório até ver o que ia acontecer. Né? E conversei com os colegas. Duas hipóteses davam. Uns queriam, né, parar, esperar um tempo aí para ver, para voltarem ao consultório, e um outro grupo que achou que não, que a gente não sabia se não ia se estender e que deveríamos atender mais online. E foi a maioria dos colegas, eu acho que ficou assim. Muito poucos, eu não me lembro, sim, continuaram atendendo presencial de forma guerreira, claro, correndo um enorme risco, né? Eu conversei com meus pacientes e a grande maioria, assim, foram muito poucos que não concordaram em vir para o modo online. Né? E eu comecei, né? Na verdade, que nem a Marcela falou, eu também já tinha tido uma experiência de atendimento online, foi bem interessante, foi com uma adolescente que tinha uns 14, 15 anos, e ela vinha de uma cidade que mais ou menos a uns 350 quilômetros de Porto Alegre para a sessão. Ela vinha, tá, coisa e tal, o tratamento começou presencial. Eu nem para mim, eu só tinha lido, porque eu fui avaliador nos trabalhos do Congresso da IPA de Buenos Aires, vários trabalhos sobre psicanálise online, supervisões online, mas eu mesmo nunca tinha tido a experiência. Dessa paciente, depois de ter acho algumas vezes ela vinha e voltava, e realmente era uma mão de obra enorme, eu já tinha até sugerido, quem sabe procura alguém mais perto, né, da tua cidade, mas ela gostou e queria tratar comigo. E daí os pais, tá, me propuseram, e ela também, que eu atendesse online. Eu nunca tinha atendido. Eu me preparei todo, vamos ver, atendimento online, se a IPA aqui, eu já tinha lido os trabalhos aqueles, se a IPA está aceitando, não vou ser eu também dizer que não vou. E fui, né, para essa experiência online com essa menina. Para minha surpresa, hoje eu nem acharia tão surpresa. Ela ficou super à vontade na sessão online, assim, falou tudo. Eu fiquei meio travado, sabe? Eu estranhei. Primeiro eu estranhei, fiquei um pouco diferente, assim, por mais que eu tenha botado todos os meus lugares, consultório, a luz, computador e coisa. E eu fiquei um pouco diferente. Com essa moça aí, até ela foi, de alguma forma, me ajudando. Fui aprendendo com ela como ficar um pouco mais livre. Mas eu sempre tinha dificuldade
na hora, quando eu me lembrava que ia atender ela, me dava, tem que atender a fulana online. Me dava aquela sensação, tem que atender a fulana online. Não que ela fosse ruim, eu gosto até hoje, eu atendo ela, né, mas não, era uma coisa mais do atendimento em si online. Daí quando eu pensei, bom, vamos tocar, né, agora uma agenda inteira online, essa sensação vai ser pior. Mas o curioso é que não, melhorou essa sensação para mim. Essa sensação que eu tinha antes, um certo aborrecimento, um maior cansaço com online, eu tenho menos hoje, que eu atendo vários online. Eu não estou hoje no modelo só online, eu atendo alguns pacientes já no consultório. Então, está meio híbrido, assim, algumas situações. E daí eu fiquei pensando, né, por que será que isso aconteceu, né? Por que será que houve essa adaptação dentro de mim, né? E uma das coisas que eu acho é que eu fiquei assim mais relaxado para as sessões online. Essa coisa de ficar olhando no olho do paciente, na tela ali, eu acho que eu não faço isso no consultório, eu não fico olhando fixo, assim, parado, eu fico mais livre, assim, eu me mexo, eu olho para o lado, eu sonho, eu vejo outras coisas, vem uns pensamentos na cabeça. Eu acho que essa liberdade que me ajudou a eu estar mais, hoje, me sentindo mais tranquilo nessas sessões online hoje do que foi no início. Mas então, assim, como eu tenho observado sentido esse trabalho com os adolescentes nos últimos 18 anos, né? A abordagem psicanalítica com adolescentes é conhecida, né, por suas particularidades técnicas e teóricas. Quando Freud criou a psicanálise, né, ela se mostrava útil para adultos. O único trabalho com Freud com crianças, o Pequeno Hans, na verdade, foi realizado com adultos. Mais tarde, com as contribuições em tempos paralelos da Melanie e da Ana Freud, o atendimento com crianças foi sendo mais aceito, mas o de adolescentes ainda continuava um tema controverso. E não foi à toa, né, que isso aconteceu. A análise com adolescentes ela é difícil e arriscada, de alguma forma, principalmente com aqueles que estão em situações de maior risco. Além do mais, tem que nem a Marcela bem colocou, o adolescente não é o adolescente, uma coisa única. Ele, na verdade, e são vários adolescentes. Um adolescente que chega ao consultório com 13, 12, 14 é bem diferente do 18, 19. Então, a gente tem que situar que tipo de adolescente é esse que a gente está falando. Os adolescentes públicos, eles têm uma característica que é interessante, assim, do modelo online, eu acho que fica um pouco mais difícil, que é que eles não querem brincar, porque eles já não são, afinal de contas, mais crianças, eles já são adolescentes, né? E eles também não têm bem a capacidade, às vezes, para conseguir fazer aquela conversa mais próxima que o adolescente médio e final já tem. Então, fica uma coisa que, às vezes, isso eu noto diferença no online, era mais difícil. No presencial, a gente usava mais recursos, às vezes, levanta, essa coisa que falou, né, Marcelo? Ele levantava, a gente ia, ele mostrava alguma coisa, às vezes ele misturava desenho, com algumas coisas de criança, e no online fica um pouco mais difícil. Bom, a passagem da infância, né, para a vida adulta nunca foi um período tranquilo, né, em nenhuma civilização. Eu não sei se vocês talvez tenham visto alguns trabalhos de antropólogos, da Ruth Benedict, da Margaret Mead, que elas fizeram um trabalho interessante na ilha de Samoa Ocidental, e lá, naquelas comunidades, e muitos povos primitivos hoje é assim, a passagem da infância para a vida adulta ela é baseada em algumas provas, normalmente físicas, de resistência física. Então, mas é umas provas terríveis. Assim, o adolescente ele é posto nos ganchos, tem que aguentar ficar, né, suspenso em gancho. Uma outra prova que eles têm lá é que eles moram naquelas comunidades que tem uma cerca de bambu, assim, protegendo os animais, né? Então, esses adolescentes, uma das provas é que ele tem que sair dessa cerca de bambu e daí ele tem que tentar entrar, só que o pessoal, toda a comunidade pode ficar dando estocadas de bambu no adolescente. Bom, ou seja, são vários tipos de provações físicas e, uma vez conseguindo suportar essas provações, ele chega no esperado mundo de adulto. Na nossa sociedade não há ritos específicos, né, para isso. A coisa vem em prestação. E isso muitas vezes pode fazer com que o adolescente, né, demore a até se sentir independente e capaz de poder lidar com ela. Ficou uma adolescência mais prolongada, né? Isso eu acho até um pouco mais complicado comparado, às vezes, quando a gente sai daqui, vai em outros países,
com a liberdade que a gente vê nos adolescentes, às vezes em outros países, com os adolescentes nossos aqui. Pela situação de violência, eles ficam um pouco mais presos, né? E isso eu acho que é um fator que dificulta. O Peter Bloss fala do segundo processo de individuação, que é uma teoria bem interessante, está no livro dele, Transição Adolescente. Ele faz uma comparação, uma analogia com o primeiro processo de separação e individuação da Mahler, né? E só que nesse caso, na adolescência, seria para se separar dos pais agora de uma forma interna, né? Não externamente como na Mahler, né? Então, a pandemia afetou muito esse natural processo, na medida em que as questões sanitárias obrigou os adolescentes a permanecerem mais em casa, sem as atividades, sem a escola, sem os amigos. E nesse processo de descoberta de si mesmo, ele é um período de muita angústia e de muito sofrimento. O Norberto Maruco, né, que é um psicanalista argentino, num texto interessantíssimo dele, que eu acho, Crises de la Adolescência, Identificação e Afeto. Ele coloca que a identificação é um processo que implica que o ego é o outro, às vezes muitos outros. Então, quando ele fala assim, quando a desidentificação torna consciente a identificação e, portanto, estimula a sua dissociação, a vivência de vazio cobra o lugar de uma angústia maior. Então, são momentos de muito sofrimento que, às vezes, esses adolescentes podem ter justamente por esse momento de crise, vamos dizer, de identidade. Eu fiz da minha dissertação de mestrado, foi com adolescentes também. A gente fez entrevistas com 503 adolescentes de secundário, de ensino secundário, tanto de escola pública como de escola privada. E para vocês terem uma ideia, tinha uma dos questionários perguntava se a pessoa tinha já pensado alguma vez em se matar. E 32% tinham dito que já tinham pensado. Então, essa questão dá uma ideia do nível de sofrimento que esse período tem, né, na vida. Então, mas de forma inversa, tem aquele adolescente que não faz esse movimento de afastamento, esse movimento desidentificatório, dá para se dizer assim, e fica ali numa regressão, uma dependência dos pais, uma vez que o Maruco chama de plenitude. Então, ele fica cheio de alguma forma. E os pais são normalmente pais que enchem, eles se enchem dentro do filho, não dão espaço bem para que o filho aconteça. Até a patologia do excesso, assim. E nesse caso é diferente, assim, porque eles são adolescentes normalmente que são muito bem comportados, são muito bem, eles não têm problema nenhum, eles são adolescentes aqueles fantásticos. Só que muitas vezes o que acontece? Alguns desses, não, obviamente não todos, alguns desses correm o risco de depois ter um desmoronamento mais tarde, né? Quando tem essa crise, a adolescência aconteceu um pouco mais tarde. E pior, os que não acontecem em adolescência, até o Meltzer fala no seminário de Novara, pode ficar aqueles latentes adolescentes, ou seja, pior, os adultos latentes, que levam esse quadro de ser o que o outro quer que eles sejam o resto da vida. Então, nessa fase, eu acho que um importante trabalho é feito no sentido de ir atrás da identidade, né, e de que jeito fazer. O processo de subjetivação que é importante. Eu lembro quando conversei com o Luiz Canciper também, há um tempo atrás, quando ele era vivo ainda, né, o querido e falecido Luiz Canciper. E eu perguntei para ele como é que era esse processo da desidentificação, né? Conversei com ele, como é que ele via isso. E ele me falou, mais ou menos assim, Emílio, uma vez identificado, não há possibilidade de nos desidentificarmos plenamente. O melhor que podemos fazer é elegermos, não de forma consciente, é claro, mas o melhor é algumas dessas identificações, ficando outras com menos relevância em nossa identidade. E ele deu um nome de reordenamento identificatório a esse processo. Então, depois de ouvi-lo por várias vezes, eu me indaguei mesmo sobre a importância dessa frase e das consequências disso na mudança conceitual do trabalho analítico. O mundo psíquico vive em harmonia dinâmica, mas identificações que estavam relegadas podem voltar a qualquer momento a partir de situações diversas. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que estar bem atento, né, entre tantas outras, na adolescência, é a questão das identificações alienantes.
né, que habitam em algum grau, todos nós, os nossos pacientes. Poder dar-se conta do outro, um sujeito, possibilita uma tomada de consciência, que, no meu entender, quando associado a um verdadeiro insight, pode levar a profundas transformações. Não apenas no adolescente, mas às vezes nos pais também. Pois não vamos esquecer que depois esse tipo de identificação ela é totalmente inconsciente e as pessoas não têm bem noção do que está sendo despejado e depositado. Não é só o adolescente, os pais às vezes não têm. Eu acho que nessa etapa da adolescência é muito importante o trabalho analítico, porque possibilita a gente trabalhar nesse contexto de reordenamento identificatório. Eu gosto de comparar até a vida psíquica como se fosse uma argila. Assim, argila. Até os 5, 6 anos é uma argila bem molezinha, moldável, e a gente faz assim, molda e ela mais ou menos fica. Depois, na latência, ela enrijece um pouco, já fica mais difícil, e na adolescência é como se a gente botasse umas gotinhas d'água nessa argila e ela voltasse a ficar mais maleável. Então, eu acho que é um período muito bom para o nosso trabalho analítico. Acho que é isso uma das razões que me levaram a ser psicanalista de adolescente. Bom, pretendo abordar agora algumas vivências, né, indagações que me acompanham, né, no atendimento online. É a questão do enquadramento interno do analista, o manejo das sessões, do silêncio nas sessões, as questões relativas à privacidade e os adolescentes com patologias de risco. Então, eu vou falar um pouquinho assim de cada uma dessas situações. Uma possível definição de enquadre poderia ser a de Bleger, né, que ele define o enquadre como o conjunto de condições e possibilidades requeridas para o exercício da psicanálise. Isso compreende as disposições materiais que regulam as relações entre analisando e analista, né, e utilizando uma definição de Winnicott, que define o setting como a soma de todos os detalhes da técnica, o Bleger propõe que a gente adote o termo situação psicanalítica para a totalidade dos fenômenos incluídos na relação terapêutica entre analista e paciente. E que esta situação, sim, compreende fenômenos que constituem um processo, que é o que entendemos, analisamos, interpretamos, porém inclui também um enquadre, que é um não processo, no sentido de que são as invariáveis que formam a moldura dentro do qual se dá o processo. Então, acho que essa definição de enquadre é muito útil, pois amplia a noção de enquadre para muito além dessas combinações e questões fixas e físicas, né? Na verdade, enquadre fica aqui um conceito bem menos estruturado, que possibilita, no meu entender, a conceituação do que eu quero trazer, porque eu acho muito importante o enquadre interno nessa questão do atendimento online. Ou seja, o que eu acho que seria um posicionamento estritamente psicanalítico, eu acho? É tu estar diante do paciente com uma postura empática, humana e de real interesse no material interno do analista, né? Tendo em vista que essas alterações da moldura externa do online modificam, sim, eles são diferentes e tornam o processo mais difícil. Então, não ver o paciente deitado no divã dentro de nossos consultórios nos coloca dentro de um desafio, assim, como ajudarmos o paciente a cumprir a regra fundamental e como nos mantermos dentro de uma atenção flutuante, diante desse estímulo do online, né? Então, eu saio em busca por um estado emocional que me possibilite estar em contato com o inconsciente do paciente. Ou seja, uma abertura ao meu inconsciente que me possibilite estar aberto para sentir o que o paciente está tentando me transmitir. E essa postura de respeito ao setting interno, acho que facilita com que o paciente também se coloque na sessão online com uma disposição mais próxima às sessões do consultório. Um outro ponto importante, né, nessa questão para ter até o setting adequado é a questão da privacidade, né, que a Marcela bem colocou. Nossos consultórios apresentam uma vedação acústica que impede, ou pelo menos dificulta muito que se ouça qualquer coisa. No online, não. No online, a gente está muito mais vulnerável. E com adolescentes, isso é um ponto ainda mais sensível. Se a gente considerar que tem pais, muitos pais, ou por serem muito controladores, ou nos quais os filhos estão em alguma situação de risco, em que a possibilidade de violação do SET é sentida, sim, como real e bem possível. Então, eu lembro até de uma situação de um paciente de 15 anos que estava numa sessão, né, ele estava tendo uma recusa em frequentar as aulas, né, na escola, né?
mas eu não sabia. Na qual a mãe, após uma de nossas sessões, confrontou o fato dele não ter comentado isso na sessão. Falou para ele, pô, tu não falou para o teu analista que tu não está indo. E o paciente, eu só fui saber depois, o paciente ficou durante várias sessões, eu notava que ele estava mais quieto, mais não falável, ele já era meio quieto. Eu disse, pô, o que houve contigo? Até que eu soube que a mãe dele fez essa cobrança depois da sessão, né? Pô, aí, claro, o que eu fiz? Eu chamei a mãe, procurei chamar a mãe, falei para ela que eu entendi o desejo dela de ajudar o filho, que era muito nobre, que era muito bom, que ela tivesse bem interessada assim, em poder ajudar, mas que nessa hora ela fazer isso não só não ajudava, como estava botando em risco todo o processo. Porque se ele achasse que ela estava ouvindo o que ele estava falando, não ia sair análise ali, não ia se conseguir. E o jeito que essa mulher lidou foi interessante, talvez até por uma humildade dela. Ela resolvia sair de casa, daí nos horários das sessões, certo? Até para poder tolerar o impulso compulsivo que ela teria, talvez de ouvir, ela saía de casa. Mas foi um jeito que funcionou, o paciente se sentia mais tranquilo. Uma outra situação que ocorreu, que não é só com o paciente, as violações de sete, uma vez ocorreu comigo, eu atendo aqui em casa também os pacientes, eu criei um espaço aqui na minha casa, preservado, coisa que eu atendo. Mas, e explico, é uma casa grande, é que eu moro, então tem espaço, meus filhos ficam longe, não tem esse risco tanto de escuta. Mas uma vez aconteceu uma situação que a minha filha estava andando de rede lá embaixo, não sabia, eu estava atendendo o paciente. De repente, ela dentro do quarto, um filho meu, coisa que ele nunca faz, eles já estão orientados, não pode. Pai, a Mana se machucou. Eu aqui com o paciente, o que eu faço? Agora a Mana se machucou. Mas ficou feio? Ela caiu da rede. Eu disse, se machucou feio. Não tinha o que fazer, tive que ir lá ver, né, o que é, está sozinho. Ela tem 13, o meu filho tem 13 anos, a minha filha tem 17, fui ver, a minha filha tinha quebrado o braço quando caiu assim. Situação muito difícil. Eu tive que falar para o paciente, olha, vou ter que atender aqui a minha filha. Acho que não sei se quebrou, achei que ela tivesse quebrado, né, porque eu trabalho no pronto-socorro, a gente sabe mais ou menos como é a fratura. E eu interrompi, né, a sessão, só fiquei mais um pouquinho ali para não sair interrompendo direto. E levei ela para o hospital, é claro. Mas por mais que o paciente tenha compreendido a inevitabilidade da situação, durante algumas sessões ele também ficou mais quieto que o habitual. Então são situações que não ocorreriam no modelo presencial e que nos tornam mais vulneráveis no modelo online. Um ponto importante também é o manejo do silêncio, né? Eu acho que sabemos que a técnica preconizada no atendimento de adolescentes envolve uma postura mais ativa por parte do analista, do que usualmente é feita com os adultos, né? Eu acho que isso se torna um ponto mais sensível quando estamos falando dos atendimentos online. O desconforto gerado tanto por nós, né, tanto para o paciente como para nós, no silêncio online, parece que é maior. Eu acho que a gente ter consciência desse desconforto, né, nos torna mais assim atentos para ter claro, assim, para a gente não ficar também com o risco de a gente ficar fazendo muitas perguntas ou assinalamentos para tentar fugir do tal do silêncio, que às vezes pode superficializar o material das sessões. Então, acho que nessa hora só a nossa intuição é capaz de dosar o timing, de às vezes perguntar, ou uma pergunta, o que tu está pensando, né? O que me fala um pouco, eu estou vendo que tu está mais quieto, né? E que para lidar com isso, eu lembro até de uma situação, de uma dessas agora online, que aconteceu, que era uma paciente que vinha de um outro tratamento que não tinha sido bom para ela, não tinha feito uma aliança boa, eu acho, com um analista, né? 1 ano em tratamento. E numa dessas situações de silêncio, eu perguntei para ela, o que tu está pensando, fulaninha? E ela teve uma crise. Tu não me faz mais essa pergunta, que eu odeio essa pergunta, porque essa pergunta fulana lá me fazia sempre, e eu não posso ouvir essa pergunta. Que eu e depois daí a gente tem que ser criativo. Então, mas nunca mais fiz essa pergunta. O que tu está pensando? Eu digo assim para ela, noto que tu está mais silenciosa hoje, ou imagino que tem várias coisas que tu esteja pensando, mas não digo mais a frase. Bom, para concluir aqui a minha apresentação, acho que eu queria trazer o delicado ponto do atendimento online com pacientes em situações de risco. Então, se o tratamento de adolescente já gera por si só situações difíceis,
que exigem do analista uma maior capacidade negativa, né, de não de tolerarmos o não saber, né? A tolerância, então, que a gente tem que ter com situações de impulsividade e de distanciamentos ou adolescentes em situações de risco é infinitamente maior. Estamos numa videochamada, numa situação no qual o paciente nos fala, por exemplo, ideias suicidas, e é algo muito angustiante. A gente fica desamparado. Em nossos consultórios, a gente tem o que fazer, a gente tem como segurar o paciente, chamar um familiar, né, não liberar o paciente. No consultório, essa situação fica muito difícil. Agora que a pandemia está mais controlada, eu sempre tenho por costume atender esses adolescentes de modo presencial, principalmente até nas primeiras fases do tratamento. Acho muito complicado, que nem tu falou, Marcelo, acho que atender ainda mais à distância, em outra cidade, um paciente novo que a gente não conhece, às vezes é muito complicado. Parece que a gente saber que pode atender presencial já nos deixa mais seguro. Então, acho que esses pacientes eles têm a capacidade de nos invadir a mente. Sem nos darmos conta, a gente continua pensando neles o tempo todo, assim. E eu acho que esse é um dos objetivos deles, assim. Eu acho que nos colocar na mesma situação de desamparo, impotência que eles possivelmente tenham sentido em algum momento da vida deles. E nessas situações, hoje, o que eu faço? Eu tenho por hábito me assessorar. Tempo? Tá, já estou terminando. Me assessorar do psiquiatra clínico para fazer junto o atendimento, porque senão eu acho que a gente fica muito nas combinações e coisas. Tendo um psiquiatra clínico, acho que junto que faz as combinações, se preciso fazer, né, botar alguma combinação de horário, de AT, de eventualmente até internação, acho que deixa a gente mais livre. Mas nem sempre isso é claro. Eu vou só ilustrar aqui uma situação que aconteceu para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu já estava atendendo há um tempo uma paciente com impulsos suicidas. E eu já vinha atendendo ela há um tempo. E tinha reuniões com os pais, com essa psiquiatra clínica que atendia junto. Eu tenho por costume, nesses casos de coisas de suicídio, pecar mais pelo excesso do que pela falta, né, por razões óbvias. Numa determinada sessão, a paciente me comunica durante a sessão que estava pensando em ingerir medicamentos. Assim. Ela falou, estou pensando em, vou tomar os remédios aqui mesmo. E eu ali na sessão, fiquei numa sessão, bom, o que eu faço agora? Estava lá online, né? E ela já não tinha acesso às medicações próprias de uso psiquiátrico, porque a gente já estava na situação de risco, mas ela me falou que tinha comprado uma caixa com 20 comprimidos de... Para quem não sabe, é uma das medicações mais perigosas para a tentativa de suicídio. Assim, uma dose letal dela de 10 comprimidos, mais ou menos. Às vezes ela pode dar uma necrose hepática, que se a gente não dá o antídoto, a paciente pode morrer. Então, ela começou a tirar os comprimidos um a um, e eu fui ficando numa angústia, né, e daí até que chegou numa hora que, olha, eu vou ter que desligar, que eu vou chamar o teu pai, que felizmente o pai estava trabalhando em casa, no home office. Eu desliguei a sessão dela, porque quando eu falei só que eu ia desligar e chamar o pai dela, ela continuou, seja para me manipular, seja para me testar, seja pelo que for, mas é uma situação muito complicada. Então, a gente atender online pacientes de maior risco, isso acho que me exige um outro estudo ainda. Se atender adolescente normal, assim, sem essas situações de risco, já mais complicados de risco, talvez a gente tenha que ter mais estudo para ver se é possível, né? Às vezes é a única opção que tem, né? E, bom, se não tem outra opção, vai ser essa. Mas sempre me lembro do Mariano Horenstein, esses pacientes, ele veio na Sociedade de Córdoba, e ele falou também de uma paciente adolescente suicida, ele comparou o trabalho com adolescentes ao Petô cruzando as Torres Gêmeas, na época, ele trouxe um filme do Petô cruzando as Torres Gêmeas num cabo de aço. É mais ou menos assim, então, acho. Às vezes, a gente lidar com esse tipo de paciente, a gente fica numa situação meio na corda bamba, andando no fio da navalha, e no modo online, isso, claro, fica mais difícil. Mas acho que é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Emílio. Bem, eu acho que temos muito material, não é, para conversar, para discutir. Eu não sei, Grayson, se tem pessoas que querem se pronunciar, porque Temos eu sim. imaginei colocar. Tem?
Temos uma pessoa inscrita e as demais, caso queiram participar, basta clicar no levantar a mão que a gente recebe aqui e a doutora Nara vai chamando. Então, quem sabe tu pode pôr na tela, porque a gente põe na tela, nós temos 20 minutos, não é? Para poder debater, e eu pensei, o que vocês acham, Emílio e Marcela? Abrir, né, em primeiro lugar, para o público, já que vocês trouxeram um rico material para debate. E depois a gente pode também debater entre vocês. O que vocês pensam? Isso? É ótimo. Acho ótimo. Então, Grayson, tu pode colocar a pessoa que está inscrita na tela? Certo. Maria Lucrécia Zavascki. Certo. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu primeiro gostaria de agradecer a doutora Nara e a toda a sua comissão por ter organizado este encontro, que está sendo muito rico, muito instrutivo para todos nós, né? E a primeira frase que eu pus aqui, quando eu comecei a ouvir a Marcela, eu pensei assim, bom, eu não sou um ET, porque nós, tanto a Marcela, quanto o Emílio, quanto a Nara, todos falando que nós temos experiências comuns, o que nos traz um certo alívio, né? E uma coisa que a Nara falou muito importante na abertura, disse assim, nós tivemos um grande problema, não é bem a frase, mas uma coisa terrível assim, que nos acometeu, que foi a pandemia, mas, por outro lado, estamos aqui, os sobreviventes, porque nós fomos perdendo algumas pessoas pelo caminho, né? E é muito doloroso isso, nós temos que elaborar os nossos lutos nesse ínterim, né? Mas a verdade é que nós seguimos o barco, vamos dizer assim. Eu me lembro de uma poesia de um dos grandes fundadores da nossa sociedade, o professor Guedes, o Paulo Guedes, que ele tem uma poesia que diz assim, bom, meu filho, né, segura o leme, que eu me lembro assim, nós estamos segurando o leme daqueles que se foram, nós estamos dando continuidade. Então, em primeiro lugar, agradecer muito que, apesar da pandemia, encontramos formas de seguir o nosso trabalho. Acho que isso é algo extremamente meritório. Concordo também com os três ponentes que algumas coisas vão mudar, porque o atendimento online acho que vai continuar. Eu concordo com todos. Só que eu pensava isso, mas o fato de que os outros pensam também é importante, né? Porque mesmo pessoas que moram na mesma cidade, às vezes as questões do trânsito, bebê pequeno, a babá não veio, a criança não pode ser trazida, tantas... E esta possibilidade viabiliza a realização da sessão, talvez não tão rica, mas possibilita o andamento. Então, isso é uma questão a ser discutida que eu gostaria de ouvi-los, né? Como será agora a volta, incluindo, né, as sessões online. Eu gostaria de ouvir, né, sobre isso. Também quero cumprimentar os dois apresentadores, assim, muito ilustrativo, e dizer também que eu me lembro que, a convite desta mesma diretoria, a doutora Irene Ruggiero, quando foi convidada pela Nara e seu grupo, também falou esta questão que o Emílio está falando, né, que pacientes muito graves, às vezes nós sozinhos não vamos dar conta dessa tarefa. Então, ter uma equipe multidisciplinar, né, ou alguém, outro colega trabalhando conosco, nos auxilia e também é um interlocutor para algumas situações muito delicadas, né? E a prevalência do suicídio aumentou muito agora na pandemia. Então, realmente, os riscos aumentaram, né? A prevalência da ansiedade, a prevalência da depressão e do suicídio. Nós estamos no mês da prevenção do suicídio,
né? Então, realmente é algo que bate na nossa porta com frequência. E muitas vezes sozinhos não damos conta, né? E outra coisa só que eu gostaria de perguntar para todos também é, diante desta invasão externa da pandemia sobre, né, os nossos pacientes e a nós mesmos, como é que vocês viram os adolescentes? Eles dão alguma importância para a pandemia? Eles estão convictos disso? Como é que eles se posicionam diante disso, né? E vendo que nós também estamos vulneráveis. E como eu sou dos mais velhos, eu também fico pensando, será que eles nos veem assim como pessoas mais vulneráveis que os demais? Eu não sei. Eu acho que esse tema, na minha experiência aqui, eu não vi tanto os adolescentes trazerem essa questão. Por negação, talvez por temor, mas eu gostaria de ouvi-los, porque é algo que os adultos trazem com mais relevância do que os adolescentes. E quero cumprimentar e agradecer muito essa oportunidade. Era isso, minhas perguntas eram essas. Quem de vocês quer começar a falar sobre as questões que a Lucrécia colocou? Eu podia falar. Posso falar uma coisa? Não, é até baseado até na coisa que o Emílio falou dessa paciente dele, né, e a questão que a Lucrécia falou dos suicídios, né, que a gente está vendo, de fato, um aumento do número de suicídios assim, enorme. Né? E teve uma situação que me lembrou muito do que o Emílio está falando, que me contaram que aconteceu aqui no Rio, tinha um grupo de jovens jogando online, eram uns 20 meninos jogando online, amigos. E um deles postou uma carta de despedida, de suicídio. Aí e eles não entenderam muito bem o que, a maioria não entendeu o que era aquilo. 2 entenderam e saíram correndo, eles moravam a 3 quarteirões do menino, saíram correndo e quando chegaram lá, o menino já tinha se jogado. Então foi uma coisa assim de um impacto, né? Então quando eu fiquei sabendo disso, eu estou pensando nessa situação do Emílio, me lembrou totalmente, né? Como é que é muito mais difícil lidar com essas situações quando você não está no consultório, né? Porque no consultório você tem recursos específicos, né? E também, assim, emocionais também, acho que você segura mais o paciente ali, você tem um continente maior no presencial, né? E aí, até essa questão, né, do atendimento, né, que vocês estão falando do psiquiatra, tem uma psiquiatra com quem eu trabalho muito, que atende muito adolescente, e ela me disse o seguinte, que ela está medicando muito mais, ela está com mais medo, né? Antes, eu trabalho muito com ela porque ela medica pouco, mas ela falou que ela está medicando mais os adolescentes, porque ela está mais preocupada. Então, eu acho que é nesse ensejo que a gente está, né? O online segura, mas menos, e o momento também, né? Porque eu acho que tem um momento aí de uma labilidade, uma fragilidade emocional maior, e acho que os adolescentes negam um pouco a pandemia, só por isso respondendo, né? Eu acho que eles negam a pandemia, mas também eles detestam a pandemia, e tem os que ficam fóbicos também, que não conseguem mais sair de casa, né? Então, acho que vão os 2 extremos. Eu não quero falar mais, deixar espaço aí para mim. Primeiro, te agradecer, Lucrécia. Faz tempo que eu não te via, engraçado. Faz mais ou menos 1h30 que a gente não se fala. Mas, primeiro, vamos ver o online sempre. Eu acho que veio para ficar também. Eu acho que o modelo online ele é algo que, claro, ele não vai ficar dessa forma como ele é hoje. A gente não vai ficar atendendo, né, preferencialmente online. A gente vai atender preferencialmente no consultório. Mas eu acho que ele possibilita, sim, vai continuar possibilitando a situação das vezes o paciente queria perder uma sessão. Às vezes ele não vai perder, ele vai fazer a sessão online. E já tem vários pacientes, inclusive alguns até estão me dizendo que querem continuar no online. Eu tive a situação de uma paciente que foi a única situação que ela me falou que é interessante, ela conseguiu funcionar melhor no atendimento online do que no presencial. Para ela, o online foi uma riqueza, assim, porque ela se sente mais à vontade. Ela dizia assim para mim, eu não sei, Emílio, parece que tem alguma coisa no teu consultório que me oprime. E aqui no online eu consigo falar para ti as coisas. Então, eu achei legal, assim, tudo vai depender de cada caso. A questão do atendimento multidisciplinar, Lucrécia, eu concordo, assim, eu acho que a gente, quando vai atender esses adolescentes graves, isso é uma coisa que na época da clínica, da Winnicott, eu mesmo era o psiquiatra e o psicanalista, não era psicanalista, eu era só terapeuta, né? Mas eu meio que fazia tudo, mas é muito complicado tu dar conta de tudo.
porque é muito risco, muita responsabilidade, e o pior, as sessões ficam muito contaminadas com esse tipo de situação, de ter que fazer combinação, pode isso, não pode aquilo. Às vezes são pacientes que estão com problema de álcool e drogas grave, às vezes é paciente com risco de suicídio, então são situações que é bom ter alguém junto para poder nos ajudar tanto a pensar, como a pessoa ficar com essas atribuições, às vezes, menos psicanalíticas, do tipo ter que cercear horários, essa coisa, para a gente poder ficar mais livre. E quanto à última parte, assim, Lucrécia, eu noto que tem bem isso, bem que a Marcela falou. A maioria parece que está mais, assim, livre um pouco da pandemia, está lidando mais tranquilo, assim, com a pandemia. Mas eu vejo, tranquilo que eu te digo, é nem ficando fóbico, que a Marcela falou, não saindo nunca, saindo, mas com cuidado. Acho que a maioria está assim. E tem os extremos, tem o grupo fóbico, que daí se escondeu e daí não pode andar ali na esquina, não pode sair na rua dar uma caminhada porque o vírus vai vir. E no outro extremo, os que não estão nem aí, né? Fazendo churrasco, vida normal. Vida normal. E é bem perigoso isso aí, porque às vezes, o que acontece? A situação desse vida normal, às vezes, depois que contamina um dos pais e se dá o azar de ser uma coisa grave, é horrível o sentimento de culpa. É horrível. Então, eu sempre tendo... para nós, a gente fica numa situação meio complicada de como lidar, mas dentro do possível, sempre tentar mostrar a realidade, né? Uma doença mortal, que se ele não está com tanto risco, às vezes o pai, o avô... Isso aí. Obrigada. Muito obrigada. São várias... Obrigada, Lucrécia. Grayson, tem mais alguém inscrito? Não, sem inscritos. Tá, então não tem inscrito. Eu podia falar uma coisa, Mas, claro, pensando nessa coisa, né, do que o Emílio está falando, de sair, não sair, como é que uns vão para o churrasco, não vão. Essa é uma coisa tão complicada isso, né, de você poder transmitir uma coisa que pode matar o outro, essa coisa em termos simbólicos também, a gente pensar em termos, né, a gente compreender esse ponto de vista psicanalítico, essa coisa da contaminação, o que significa, e as reações, né, como é que... Eu estou lembrada de uma situação que teve, até saiu no jornal aqui no colégio aqui muito grande, de Santo Inácio, umas crianças de 13, 14 anos foram comemorar um aniversário em sala de aula. Então, todo mundo de máscara, foram lá, mas se reuniram, cantaram parabéns, né? E foram suspensos por causa disso, né? Aí ficou daquela coisa, mas como assim foram suspensos? Né? Então, a gente pensar, isso aí apareceu direto no meu consultório, né? Que é um colégio que tem muita criança. Né, essa coisa assim, dessa medida, será que tem uma coisa tão grave comemorar um aniversário, mas é um aniversário que pode trazer um vírus que pode ser mortal, e aí, né, os adolescentes sofrem pouco, mas alguns podem ficar graves, ou então o avô morreu, muitos, né, perderam familiares, muitas adolescentes, crianças, acho que todo mundo tem alguém que perdeu alguém. Então, essa medida, assim, dessa coisa de ter alguma coisa dentro que pode ser perigosa, né, do contato, e numa idade em que eles dividem copo, que eles beijam na boca aberta, que eles se tocam, que eles se abraçam, e tudo isso ficou perigoso, né? Um aniversário é motivo de suspensão na escola, né? Gente, como é que é difícil isso, né? Esse momento. Isso aí eu acho que é uma das coisas... Eu estava pensando, a minha experiência com adolescente não é só dos pacientes, eu sou pai de 3 adolescentes, então eu estou vendo assim na prática também o outro lado, né? Muito difícil isso que falou, né, Marcela? Não ter... Me lembro, minha filha estava começando aí nos aniversários de 15, tinha tido em 2019 várias festas de 15 anos, e como era importante para ela aquelas festas de 15, ela está agora com 17. Meus filhos jogando bola na escola, e tinha um grupo, iam jogar bola aqui, realmente para tudo, né? Dá um stand-by na vida deles, isso certamente vai afetar, eu acho, a vida deles, assim, em alguma medida, a gente não sabe bem o quanto, né? A gente sabe já temos visto que o estudo diminuiu, mas o quanto desse processo de individuação, né, que eu estava falando antes, o quanto isso vai ficar prejudicado por esses 2 anos de pandemia, vai ser uma geração que vai ter essa lacuna. Eles não vão ter vivido bem os 16, 17, os 18, com toda aquela intensidade disso que tu acabou de falar, né, Marcela? Aqueles beijos, aqueles encontros, aquelas risas, aquelas...
Eles fazem um pouco no online, eu noto assim até... Eles têm os amigos online. A minha filha, por exemplo, tem a janta online. Daí elas programam, todos compram a mesma comida, né, no super, e elas vão fazer a janta online. A janta tem que ser com a mesma comida. E acho que, de alguma forma, preenche alguma parte desse vazio que dá, mas é um vazio que, infelizmente, eu acho que os adolescentes são os que mais sofrem. Não fisicamente, é claro, porque os adultos que acabam sofrendo mais, mas emocionalmente eu acho que eles sofrem muito. E aí, gente, eu acho que a gente vai ver daqui a uns 3, 4 anos, porque é um gap, né? E não volta, né? São coisas que não voltam, são lacunas, né? Porque para a gente, o tempo assim, 1, 2 anos, eu estou achando ótimo ficar mais em casa, estou estudando mais, estou lendo. Mas e aí daqui a 2 anos tem amigos que eu não vejo há 2 anos, vou ver daqui a 2 anos, todo mundo mais ou menos igual. Agora eles não, me lembro que eu fiquei 6 meses, né, quase 6 meses fora do consultório. Quando eles voltaram, os adolescentes, foi um susto para mim. Eles estavam muito diferentes. Né? Assim, tinha um que cresceu quase 10 centímetros. Eu falei, gente, como é que alguém pode crescer quase 10 centímetros em 6 meses? Né? Mas cresceram, né? Aquilo é uma mudança assim, colossal. E passou, o que passou, passou, o que não viveu. Quantas pessoas, né? Até eu também tenho filhos adolescentes, meu filho não teve a formatura dele no colégio, ele entrou na faculdade, tudo online. Né? É uma perda, tudo bem, vai sobreviver, paciência, mas tem repercussões, né? Isso que são coisas que não voltam. E para os pais também, né? Porque também os pais, eles acompanham muito o crescimento dos filhos pelos marcos, né? Que tem. A gente está perdendo isso, né? Essa coisa dos eventos, né? Da vida. Né? Não. Eu estava pensando aqui em termos do nosso trabalho analítico também, não é? Com a pandemia, com tudo isso que vocês trouxeram, uma riqueza muito grande. Eu acho que, né, todos nós que escutamos vamos ter questões e pensar a respeito, não é? Mas eu me lembro assim eu trabalhei muitos anos com ultrassonografia obstétrica e tecnologias, não é? Isso desde 30, 40 anos atrás. E um radiologista que era Green, não André Green analista, ele era um radiologista ligado à ultrassonografia e que trabalhou no início, não é, da possibilidade de esse exame dar tantos dados e tantas modificações na concepção, na gestação e no nascimento das crianças, não é? Com a menina Brown, que nasceu há uns 40 anos atrás, e tudo isso foi transformado, né? A concepção do ser humano, a gravidez do ser humano, a parentalidade, a sociedade sofreu mudanças muito grandes e irreversíveis com esses progressos tecnológicos, né? Enfim, e a psicanálise não é também sofre influência de toda essa situação. Aí eu me lembrei de uma frase dele que dizia assim, que a concepção, a gestação e o desenvolvimento jamais voltariam a ser aquilo que eram antes das descobertas com a ultrassonografia. Que a ultrassonografia ia modificar muita coisa. Eu estava pensando, né, que realmente na nossa área, no nosso ofício, a gente participar dessa tragédia humanitária que é a pandemia, eu ia dizer foi, eu me corrigi na hora, que ainda é a pandemia, eu também tenho essa impressão, que tem mudanças para virem no nosso ofício, na nossa teoria e na nossa técnica. E tem coisas que não vão voltar mais ao que eram. Algumas ficam, algumas desenvolvem, mas voltar ao que era, eu acho que não. A mudança é muito profunda. Eu me lembrei agora. Gente, vocês querem participar para despedida? Porque nós fechamos o tempo, infelizmente. Quero agradecer muito a oportunidade, dizer para o Emílio que eu adorei seu trabalho, achei maravilhoso. Então, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade de ter ficado aqui com vocês,
Teu trabalho, Marcela, eu também achei muito bom. E achei tão curioso que a gente juntou sem nem se falar mesmo as mesmas coisas parecidas. Eu acho que a tua coordenação, né, foi boa, bem ativa. Eu acho que foi uma atividade rica. Espero que tenham gostado todos aí. Eu só posso dizer obrigado a vocês e todos que presenciaram, e desejando que tenham questões para pensar, desenvolver sobre essa temática tão rica e tão atual, né? Um beijo para todos. Tchau. Bom. Até lá. Tchau.